Jesus, contigo vamos caminhar. Francisco, vem em nossas vidas com a tua luz. Sonhamos muito com o teu Jesus, contigo vamos caminhar. Francisco. Capuchinhos de São Paulo foi fundada pelos Capuchinhos de Trento, que aqui chegaram no ano de 1889. Os nossos fundadores são Frei Félix de Lavalle e Frei Luís de Santiago, os dois são sacerdotes, e Frei Caetano de Pietramonte. Morreu e foi sepultado em alto mar, mas nós o consideramos um dos nossos fundadores. Os capuchinhos trentinos aqui chegaram a pedido do governo imperial com a missão de evangelizar os índios do interior paulista. Estabeleceram-se em Piracicaba logo no início do ano seguinte, em 1890, posteriormente em São Paulo, Taubaté e em outras localidades do estado, se ocupando sobretudo em organizar a catequese para crianças e para adultos, em atuar nas missões populares no meio urbano, no meio rural, abrangendo com esse trabalho missionário todo o estado de São Paulo e também as regiões limítrofes dos estados vizinhos. Tiveram uma certa preferência por trabalhar entre os colonos italianos espalhados no interior do estado. Quando eles perceberam que a educação no Brasil era extremamente deficitária, procuraram fundar escolas, tanto em Piracicaba como posteriormente em Taubaté, em outras localidades do interior. E, na medida que as exigências iam surgindo, ampliaram o trabalho apostólico, envolvendo-se também com o trabalho da imprensa. Frei Luís, sobretudo, era uma pessoa muito entusiasmada com as ordens terceiras. E ele fundou em Piracicaba, em outros locais, e até da fraternidade da Ordem Franciscana Secular em Piracicaba surgiu uma congregação, a Congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria, da qual Frei Luís é cofundador. Fiéis à proposta originária, eles fizeram várias tentativas entre 1900 e 1915 de evangelizar os índios, mas não foram bem-sucedidos, até porque as leis do país exigiam que ao lado dos missionários estivessem sempre presentes os destacamentos militares, que acabava tornando extremamente problemática a aproximação com os índios. Nós, capuchinhos paulistas de hoje, nos sentimos herdeiros desta presença e desta atividade dos capuchinhos trentinos, nossos fundadores. E gostaríamos agora de apresentar uma das nossas formas de presença, nem a melhor nem a pior, simplesmente uma das nossas formas de presença no meio do povo de Deus no estado de São Paulo. Um leigo. E o primeiro presbítero, Frei Serafim de Piracicaba, um negro. Muito interessante, num contexto em que não se confiava muito nas vocações brasileiras por não serem adaptadas à vida capuchinha. Após as transformações pelas quais toda a igreja e a vida religiosa passa com o Vaticano II, os frades brasileiros, herdeiros das tradições trentinas, procuram atuar para a nossa realidade
para o nosso tempo, para o estado de São Paulo, a vida religiosa franciscana conforme a Reforma Capuchinha. De manhãzinha, quando o sol já vem, lá na porteira tem galo a cantar. Eu vou saindo da velha palhoça, caminho da roça, vou me balançar. Titiuá, 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 titiuá. Eu me embalanço no velho machado. Piracicaba, no interior do estado, é o berço dos frades capuchinhos de São Paulo. Daqui saíram os primeiros frades para as missões por todo o estado. Aqui também se faz, hoje, uma experiência mais radical de inserção junto aos pobres. Moram na favela do Jardim da Glória 3 frades da província de São Paulo. São os freis Sigriste, Tito e Pedro. Eles, assim como os primeiros frades que chegaram a esta cidade, tentam trazer para a nossa realidade, para a realidade do nosso tempo e para o estado de São Paulo, a vida religiosa, conforme a inspiração e proposta de São Francisco de Assis, através, é claro, da inspiração capuchinha. E viver junto desse povo irmão, sinto alegria ao raiar do dia. Sobre a nossa inserção aqui na favela Jardim Glória, nós podemos resumir dizendo que as motivações que nos trouxeram aqui podem ser reduzidas a 2 itens. Em primeiro lugar, a busca de uma vivência da pobreza de um modo mais radical. Em segundo lugar, no mesmo nível, é claro, ser solidários aos pobres, de um modo evidente, radical, a exemplo de São Francisco de Assis. Me parece que é a partir desse estar solidário, estar sempre atento ao irmão, que, como sabeis, está desprovido ou despojado de sua dignidade em muitos aspectos, em quase todos eles. É a partir, então, dessa disponibilidade, desse estar sempre para, desse serviço desinteressado, mas muito interessante, que tem razão de ser todas as iniciativas que temos feito aqui na nossa inserção desde 1985. Agora, o plano maior está na urbanização. Há 4 anos, um casal suíço ofereceu uma verba das comunidades de sua cidade, tanto protestantes quanto católicos, e ao povo daqui. Reunidos em assembleia, eles próprios, os habitantes, decidiram que essa verba fosse destinada para a construção de casas, em substituição aos barracos de madeira. E nesse sentido, já agora há 3, 4 anos, que eles estão em regime de mutirão, tentando construir umas casas mais decentes, não é? Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho. Além de todo o trabalho na favela do Jardim da Glória, em Piracicaba, os frades que lá moram estão ligados a outros trabalhos na diocese. Frei Sigriste atua também em várias capelas rurais. Frei Pedro trabalha auxiliando uma vereadora na Câmara Municipal da cidade. E Frei Tito é definidor da pastoral na província
além de estar ligado aos movimentos sem terra e aos pequenos proprietários. Estes são líderes atuantes nas várias comunidades e eles, junto com os frades, aproveitam a Bíblia para refletirem sobre sua vida e sobre a realidade social da sua cidade e do nosso país. Nós temos um trabalho de evangelização, reunimos uma vez por mês com as lideranças dessas várias comunidades. Temos na diocese hoje 180 capelas rurais, né, e reunimos com algumas lideranças dessas capelas para estudar, refletir a partir da palavra de Deus e também os problemas sociais que eles enfrentam nas suas comunidades. Temos também trabalhado junto aos boias frias, que vivem uma situação lamentável de salário, de má condições de trabalho, de má condições de transporte. E estamos tentando organizar esses trabalhadores para que eles vão adquirindo consciência dos seus direitos e comecem a lutar pelos seus direitos. A luta pela justiça passa pela conscientização. O homem do campo é quase sempre um lutador destemido que joga sua vida no trabalho e desconhece a sua própria realidade. É o seguinte, a vida é essa, nós trabalhamos porque nós precisamos. Embora fazendo um pouquinho de força, trabalhando, ganhando só para comer. E só dá para comer, para fazer futuro na vida não faz mesmo, né? É só para dizer que vive. Mas não é grandes coisas. É porque nós precisamos, nós somos obrigados a trabalhar. Eu corto 300, 200 metros, depende da cana, né? Conforme a cana, conforme o preço. Dá para sair 3, 2.500, tem dia de sair até 4, né? Não estou nem sabendo o preço de tonelada, mas o metro sempre paga 25, 30, 15, é conforme a cana, né? É o seguinte, eu sou muito acostumado a cortar cana, para mim não tem cana ruim. Qualquer serviço eu enfrento, qualquer serviço braçar é comigo mesmo. Mas a gente tem já há 2 anos que a gente vem refletindo essa situação com os próprios pequenos produtores de cana que utilizam a mão de obra do boia fria, e o que a gente tem notado é que está acontecendo assim uma sensibilidade muito grande por parte dos pequenos produtores, até porque os pequenos produtores são exatamente aquelas pessoas que estão sempre em torno de uma capela rural e que participam, que têm uma atuação dentro da própria igreja. Então tem facilitado esse trabalho no sentido da gente estar discutindo a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia, essa situação de injustiça que vive o boia fria e que, de um outro lado, vive também o pequeno produtor, porque ele fica assim estrangulado pelos grandes proprietários, que são os usineiros aqui da região. Moço, deixa nós na terra e não nos chame de ladrão, que Jesus foi o primeiro a nascer numa invasão. Frei Pedro Nozella é um frade capuchinho liberado para o trabalho junto à CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Ele é filho de agricultor, filho de homem do campo. Depois entrou no seminário e por isso se identificou muito com a questão da terra. Depois de padre, ele diz que teve muito contato com os homens do campo e isso o ensinou a também lutar pela terra. Ele fala agora um pouco da sua experiência. Como padre, como presbítero, trabalhando na pastoral, eu estive assim muito contato com o homem do campo, trabalhador rural. E sempre deparei com esse homem do campo, cuja profissão é sagrada, o cultivo da terra, ele sendo mal entendido na sociedade, ou até marginalizado dessa sociedade, porque o que ele produz, o que ele planta não tem valor, a sua profissão não é considerada como profissão digna nesse país. Então, deparando com essa realidade, e ainda mais, entrando na CPT, como coordenador da CPT, sendo envolvido com o problema da terra, da concentração da terra no Brasil, que é justamente uma concentração assustadora, nós deparamos, por exemplo, no estado de São Paulo, no qual eu trabalho, 31 famílias, grandes proprietários, grandes latifundiários, tem a mesma área de terra do que 100.834 pequenos proprietários. Portanto, a terra realmente é concentrada na mão de poucos. E deparamos também com a sociedade nossa, na periferia das cidades,
uma multidão de boias frias, de homem do campo, que mora na cidade e trabalha no campo. Em contato com essa multidão, com milhares de trabalhadores, eles têm também o desejo de voltar um dia para o campo. Portanto, a reforma agrária é urgente no país para a classe roceira, a classe do campo, e também para os operários da cidade, para o homem da cidade. Dentro dessa realidade, a luta pela terra é uma luta muito difícil, muito árdua, e eu me identifico com ela trabalhando na CPT e, sobretudo, como franciscano capuchinho. Maria Aparecida de Jesus Segura é uma das líderes de um assentamento de terra em Sumaré. Que temos vários freios que participou junto com a gente do nosso, em tantos momentos difíceis quanto momentos de alegria, os freios sempre esteve presente, né? O Dozinho é o presidente da Associação dos Moradores da Favela e ele conta o que eles aprenderam com os frades. A gente aprendeu bastante coisa, né? Quando a gente tinha já esse trabalho, assim, um trabalho iniciado na área aqui, só que a gente não tinha aquela divulgação, assim, com o pessoal, né? Hoje em dia, a gente já tem uma facilidade, né, através do spray, né? Que participa com a gente aqui, leva o trabalho junto com a gente também. Ficou bem mais fácil do que antes, que era assim, a gente levava sozinho, né? O Márcio é um postulante que quer entrar para a vida franciscano capuchinho na província de São Paulo. Ele conta agora o que o atraiu para esta vida. São Francisco, na sua sociedade, há 800 anos atrás, se despojou de todas as suas riquezas, tudo aquilo que o mundo lhe oferecia, né? Para ser livre, para ser pobre, para ser menor, né? Para estar a serviço dos mais necessitados, naquela época dos camponeses, dos pobres. O que me atrai na minha vida de São Francisco é essa vontade de ser menor, de ser pobre e de estar a serviço dos mais necessitados, segundo o Evangelho, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amar a toda a criação, amar as pessoas, respeitar a dignidade do homem, do trabalhador, principalmente dos mais simples, dos necessitados. Eu acho que a realidade está aí colocada, ela é bastante complexa, bastante injusta, né? E que é preciso a gente estar assim, se preocupando em estar organizando cada vez mais o homem do campo, que foi, nesses últimos anos, cada vez mais abandonado, sobretudo pequeno, para que a gente possa, de fato, estar pressionando o governo, cobrando do governo uma política agrícola mais justa, para que essas pessoas possam viver com dignidade e com tranquilidade na sua terra.